tema de hoje, pessoal, é falar sobre contratos. E contratos são um tema que realmente é muito importante, parece bobeira, mas faz toda a diferença para um profissional, né? A pessoa que quer ser um profissional, ela tem que ter algumas atitudes que o tornam profissional, e uma delas é um contrato. Então, ao longo dessa live, eu vou te explicar quando ter um contrato e quando não ter. Tem situações que não é necessário, tá? O que tem que ter num contrato, o básico, para vocês poderem ver se o que vocês estão fazendo tá de acordo com o que precisa, né? Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam por que você deveria fazer um contrato e quando você deveria fazer um contrato, tá? Veja só, se você vai pegar uma encomenda, a pessoa te liga na segunda-feira, oi, eu quero um bolinho para quarta-feira, né? É o tipo da situação que você precisa de um contrato? Não é o tipo da situação que você precisa de um contrato. E deixa eu falar pra vocês por que eu posso falar sobre isso. Porque eu sou advogada, tá? Eu não atuo, mas eu tenho a formação, então eu tenho uma certa base jurídica para poder passar essas informações para vocês. Então tá, quando você tem uma pessoa que faz uma encomendinha ali pra você, né, pra ali 2 dias, 5 dias, ou pra semana que vem, por que não é necessário um contrato? Porque existe um negócio chamado dentro do direito que é o contrato verbal, tá? É um contrato tácito. Então, basicamente o acordo ali via WhatsApp, via mensagem, ou mesmo até via conversa, se tiver alguma testemunha, já valeria no caso de ter algum problema. Então você não precisa formalizar nome, RG, CPF, não, assina, porque até você fazer todo esse processo a cliente já desistiu. Tá? A cliente não vai continuar negociando com você, ela vai falar, meu Deus, como é difícil comprar esse ser humano. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já cancelei algumas compras por ser difícil. Tipo, a pessoa parece que não quer vender, quer atrapalhar a nossa vida, né? Então, avalie que você não precisa fazer contrato de absolutamente tudo que aparece na sua frente, tá? Quando então que é necessário ter um contrato? Quando você trabalha com valores maiores, e assim, eu sei que valores maiores é algo muito subjetivo, talvez R$500 para você seja valores maiores. Eu costumo trabalhar ali quando eu chamo de contrato, quando é uma festa que tem pelo menos um mês ali pra frente. Aí eu faço um contrato. Às vezes eu faço um contrato quando a festa é perto também, mas se é uma festa grande, tá? E o que é uma festa grande? É uma coisa subjetiva, tá, gente? Mas o que é uma festa grande na minha concepção? Uma festa que é num restaurante, que eu vou ter que levar as peças, que eu vou ter que montar a mesa. Então eu já por si só considero isso uma festa grande. Se é grande, às vezes não é, às vezes é 50 convidados, mas eu faço um contrato, porque eu considero que tem algo a mais, não é só tipo a pessoa vir e retirar na porta do meu ateliê os docinhos. Então, se eu tenho que levar, se eu tenho que montar, se eu vou deixar o serviço de uma copeira, aí eu já tenho que ter contrato, eu não abro exceção, mesmo que seja perto. No ano passado, aconteceu um fenômeno bem diferente dentro do mercado de eventos. E é um fenômeno que eu acho que vai acontecer ano que vem, tá? Esse ano é um ano atípico, né? Mas eu acho que vai acontecer ainda com maior volume. Eu vi aí que a Caetana tá online, ela faz sapatos customizados, não sei se ela vai concordar comigo, mas basicamente há alguns anos, há 3, 4, 5 anos para trás, as noivas, elas fechavam com uma baita de uma antecedência, né? Elas fechavam assim com a gente um ano antes, um ano, 8 meses, 10 meses. Então, quando começava janeiro, eu já podia olhar para minha mãe e dizer assim, mãe, esse ano, 11 de outubro, tá lotado de eventos. Porque em janeiro eu já sabia que 11 de outubro ia estar lotado de eventos. Então, eu tinha que ter contrato para tudo aquilo. Ano passado mudou. Ano passado eu fechei pelo menos 4 festas enormes. Não, bem mais que 4. Nossa, viajei no 4. Deve ter sido umas 20 festas enormes mesmo, assim, 150 convidados para cima, que fecharam comigo um mês antes. Tanto que quando foi janeiro do ano passado, eu falei pra minha mãe assim, nossa mãe, esse ano tá estranho, a gente tem bastante festa, mas não tem nenhum dia cheio. E aí eu falei pra ela,
Bom, mas pelo menos até abril, todos os sábados tem evento. Exceto um. Acho que era 21 de março, ou 23 de março, tem que ver no calendário quando que era um sábado, mas era ou 21 ou 23. E eu falei pra ela assim, mãe, dia 21 de março ou 23, não tem nenhuma festa, você acredita? E a minha mãe falou, caramba, isso era janeiro, gente. Então assim, de janeiro pra março, eu falei, não vai ter, né? Se tiver, vai ter uma festa. E eu tive 6 casamentos em 21 de março. Então, 6 noivas fecharam ali em 1 mês e meio, 1 mês, algumas fecharam com 15 dias. Então, mudou muito o perfil da noiva, tá? E eu acredito que ano que vem isso vai ser mais ainda, porque a gente vai estar num ano de... o pessoal vai estar buscando ainda esse medo da crise, medo do fornecedor fechar, do fornecedor não atender, então eles vão fechar mais perto. Então, não é o prazo da distância que determina que você efetivamente faça um contrato. O contrato, na verdade, ele é importante para te isentar de responsabilidade em eventos que são mais importantes, tá? Não que uma festinha em casa, que a pessoa vai encomendar um bolinho para quarta-feira, não seja importante. Mas o contrato tácito, boca a boca, o WhatsApp é o suficiente. Agora, quando você lida com um sonho, você tem que ter isso bem formalizado, porque pequenas coisas podem sim fazer toda a diferença na tua negociação. Então, um contrato seguro faz toda a diferença. Eu tenho 12 anos de negócio, ao longo desses 12 anos eu já fiz 2.100 casamentos. Gente, é muita festa. E assim, quem me acompanha já viu no YouTube, eu tenho 2 vídeos que eu falo os maiores erros que eu já cometi. Eu não me orgulho dos erros que eu já cometi, mas eu não me envergonho dos erros que eu já cometi. Eu acho que erro é uma coisa que a gente comete e é uma coisa que a gente tem que usar como degrau para que não aconteça novamente. E eu conto isso abertamente nesses vídeos e eu não vou ficar repetindo isso agora. Vocês podem ir no YouTube, digitar Erros Vieira e Fragoso, vai aparecer, são 2 vídeos que eu conto algumas histórias. E mesmo em alguns erros que foram mais graves, e que eu sei que foram mais graves e eu falo isso no vídeo, eu nunca recebi nenhum processo de cliente. E mesmo quando uma cliente chegou pra mim e falou, porque eu vou te processar por conta de um erro lá que aconteceu e que nem foi tão grave assim, aquela cliente foi um pouco mais exagerada na situação dela, o processo não veio. E não veio porque o meu contrato estava muito bem amarrado. E ela não tinha como me processar porque estava muito certinho o que eu tinha no contrato. E ela, enfim, deve ter consultado algum advogado que disse pra ela que não deu. Tá? Então, um contrato seguro te protege tanto de cliente mal intencionado, porque existe. Eu fiz uma festa, acho que uns 5 anos atrás, talvez até um pouquinho mais, porque eu acho que eu não tava nesse endereço aqui que eu tô agora, eu acho que uns 6 anos atrás. E a noiva, ela processou todo mundo, menos eu e menos... Era menos eu e menos uma outra pessoa, que eu não me lembro quem é agora. Não me lembro quem, acho que era, não sei se era fotógrafo, mas ela processou todos os fornecedores, ela ganhou a festa de graça. Ela ganhou a festa de graça na justiça. E era má fé, tá? Tipo, claro, um tinha um errinho aqui, outro tinha um errinho ali, e ela processou todo mundo e ela ganhou a festa. Então tem gente que tem maldade. E quando a gente pensa que isso pode vir a acontecer com a gente pensa, puxa, que transtorno, né? Por que eu não fiz um contrato? E aí eu falo assim, alguém previu que ia acontecer o que tá acontecendo no mundo, né? Não falo nem no Brasil, no mundo agora, não, ninguém previu. Mas o meu contrato é tão seguro que mesmo não estando a palavrinha mágica lá, que diz que não pode falar a palavra nas lives que a live cai, então eu não vou ficar arriscando, mas mesmo não tendo essa palavra, essa previsão de acontecer uma coisa como está acontecendo nesse momento, eu não tive problema com ninguém, porque algumas coisas eu levo em consideração no meu contrato. Então vamos começar a falar de forma técnica o que é realmente importante para ter no contrato? Tá? Bom, primeira coisa que eu acho que é relevante, importantíssimo, isso não é importante pro cliente tanto faz se tem ou não tem, mas para você é importante, é uma numeração. Você tem que numerar o teu contrato, contrato número 1, contrato número 2, contrato número 3, 5, 10, assim você vai saber. Por que eu posso dizer para você que eu tenho 2.100 eventos?
porque eu tenho contratos e eles estão numerados. Então eu sei exatamente o número do próximo contrato, eu sei o número do contrato de ontem e assim por diante, tá? E quando eu falo 2100, eu posso dizer com segurança que são 2096. Então não são 2100, tá? Mas a gente tem o número ali que tá ali. É um número que é esse, não tem jeito, tá numerado. Numerado é bom. Eu numero só contrato. Durante um período eu numerava pedido também, tá? Quando chegou em 5.000 pedidos, eu parei de numerar, porque tava me dando muita confusão, tava mais me atrapalhando. Então, hoje, eu não tenho um controle de pedidos. Então, por exemplo, hoje, se uma cliente falar assim pra mim, Ver, eu queria aquele mesmo bolo que eu encomendei ano passado para aniversário da minha filha. Eu não sei qual foi. Eu sei que eu tô falha nisso, mas eu não faço um controle de pedidos porque a vantagem pra mim é muito menor do que o tempo gasto pra isso, sabe? Tipo, é muito esporádico uma cliente falar isso. Ah, eu queria o mesmo bolo que eu pedi ano passado. Isso acontece muito de vez em quando. Então, às vezes, aí eu falo pra ela, me diga, me explique como que era que eu faço. Porque às vezes é difícil, né? Então eu preferi seguir esse tipo de controle do que fazer um controle dos pedidos. São muitos por semana. Numa época normal, aí a gente tem 8, 10 pedidos por semana, às vezes mais, às vezes menos, né? Então é muito mais difícil ter esse controle. Mas os contratos eu tenho, todos são numerados e planificados. Opa, tomar um gole d'água aqui. Dentro... Calma, respira. Dentro do contrato também tem que ter as informações básicas das partes, óbvio, né? Nome completo do cliente, RG, CPF, endereço com CEP, data de nascimento é opcional, mas eu pego porque eu acho que um dia, quem sabe, eu consiga fazer uma promoção especial de aniversário. É legal, eu não tenho tempo. E é por isso que eu acabei deixando de lado esse projeto. Mas se eu tivesse poucas encomendas e menos eventos, eu entraria em contato com as noivas um mês antes. Olha, teu aniversário é dia 20 de julho. Você não quer comprar um bolo para comemorar? Eu faço um desconto para você, você já é minha cliente. E a tendência de comprar é muito maior, né? Então eu pego esses dados, eu hoje não uso esses dados porque eu não tenho tempo, minha agenda é sempre lotada. Mas se eu tivesse 100 encomendas, seria a primeira coisa que eu faria para conseguir mais encomendas. E eu tenho certeza que aquele público é o mais quente, né? Mesmo que tenha casado comigo há 8 anos atrás, ia ficar feliz de ter o bolo do casamento ou um bolo parecido. Inclusive, é um público que compra muito de mim, mesmo sem eu divulgar para eles. Eu faço muitos bolos para esse tipo de público que já foi nosso cliente. Bom, aí a segunda coisa que tem que ter é os seus dados, né? Seu nome, seu RG, seu CPF, seu endereço. Se você tiver um CNPJ, aí é o seu CNPJ, né? O seu inscrição estadual, enfim, todas as informações legais para que a pessoa possa te encontrar numa eventual questão jurídica. Tem que ter no contrato todas as informações de ambas as partes. Tem uma terceira informação, que quando a gente trabalha com eventos, ela tem que estar dentro do teu contrato. Todas as informações que a gente precisa a respeito de data da festa, local da festa, horário de início da festa, horário do jantar, horário de transporte, regras do salão, tamanho de mesa de doces, se tem fotógrafo, quem é a floricultura, essas informações, por que são importantes de estarem num contrato aqui de quem faz eventos? Porque você precisa dessas informações para poder fazer um evento com excelência. Se tá lá dito, por exemplo, a festa é às 6 da tarde, mas o restaurante exige que tudo fique pronto até às 3, você tem que se programar para tudo ficar pronto até às 3. E aonde que você vai anotar isso? Na sua cabeça? Para um evento, 2, 5 funcionam. Mais do que isso, você se perde. Para isso que você tem um contrato e aí tá escrito lá. Então, sempre que chega na sexta-feira, eu pego todos os contratos do final de semana, aí eu dou uma olhada, né, em todos eles, e aí eu falo, né, deixa eu revisar os horários, e a gente acaba seguindo isso daí, tá? Oi, Laís, tudo bem? Então é muito importante você ter essa informação. Isso é muito, muito importante e é básico para quem trabalha com eventos. Aí a gente começa a entrar realmente nas cláusulas do contrato. E tudo que eu tô falando, eu tô vendo que tem várias pessoas aí que não são de doces, né? Tem a Mel, que é uma produtora de eventos maravilhosa aqui de Curitiba, tem fotógrafo, o Felipe tá ali também. Então, isso que eu vou falar vale pra quem faz doce. Não sei se aplica pra quem é cerimonial ou pra quem faz foto,
Talvez se aplique, talvez não. Mas eu demorei muito para pegar o jeito disso que eu vou falar. Eu tenho a primeira cláusula do meu contrato, ela é a cláusula de regimento do contrato. E é uma cláusula que diz assim... 1.1. Este contrato é regido pelo seu anexo. Ponto. Isso me facilita a vida. Quando uma cliente precisa mudar alguma coisa, seja data, seja local, seja aumentar doce, diminuir doce, trocar alguma coisa, que isso acontece pra caramba, né? E quando isso acontece, essa cláusula me protege para que eu só refaça o quê? O anexo. O que é o anexo do contrato? É o orçamento. Né? Então eu só reatualizo o orçamento e mando para a noiva com as informações e o contrato ele é regido pelo anexo. Acho isso bem importante, isso facilitou muito a minha vida com o tempo. Então a mesma planilha que eu uso para fazer o orçamento da noiva é o que vai ficar depois em anexo do contrato, né? Assinado por mim, grampeado junto com o contrato e enviado para a noiva. Normalmente eu até envio meus contratos todos em PDF com assinatura digital, tá? Deixa eu fixar aqui, a Marjorie escreveu ali. O contrato seguro é o tema de hoje, tá? E aí acontece exatamente isso. A gente tem, então, um anexo, ali dentro vai ter tudo. Valores, preço do doce, quantos doces são, né? Sabores escolhidos, os detalhes da escolha, né? Eu quero coração de melão, mas eu quero que o chocolate seja rosa. Isso vai estar escrito lá. Então, tudo que tá no anexo é o que a gente tem que cumprir, até porque esse anexo é o que vai pra minha cozinha. Eu só tiro os preços, aí fica no lugar do preço um quadradinho em branco e isso vai pra cozinha, tá? Até a Raquel me lembrou ali, se tiver aluno, gente, eu já vi vários aí, manda o hashtag inesquecíveis, assim eu sei que vocês são alunos do meu curso completo e também me ajuda aí a divulgar que o pessoal faz o curso mesmo, né, que tem gente inscrito no curso. E no curso tem um módulo inteiro sobre contrato, tá? A gente tem 20 ou 30 vídeos que eu falo passo a passo cada uma das coisas e ainda dou o meu contrato de presente para os meus alunos. Então, isso também faz parte do curso completo, tá? Então, você tem que entender o seguinte, que esse anexo, ele vai te ajudar se você tiver uma grande quantidade de encomendas. Porque quando você tem 2, 3, 5 contratos, tá tudo bem você pegar o contrato e refazer e reenviar, mas dá mais trabalho. E o anexo é fácil, a pessoa... E é bem comum, eu não sei como é que é com vocês, mas comigo, assim, a noiva 15 dias antes, veio, eu tinha 100 convidados, agora eu tenho 130. Isso acontece bastante, né? Então, aí você só aumenta ali no anexo, a diferença de valores deu X reais, a pessoa deposita, você não tem que refazer um contrato que acaba sendo um pouquinho mais burocrático, tá? Muito importante também, dentro de um contrato de eventos, é você colocar uma cláusula escrito sobre equilíbrio econômico-financeiro. O que é o tal do equilíbrio econômico-financeiro? É uma cláusula que vai te proteger em caso de ter uma pandemia. Não pode falar pandemia. Em caso de ter alguma coisa que você não estava esperando que possa eventualmente fazer os preços subirem muito, tá? Então não precisa ser necessariamente uma crise como essa que a gente está vivendo. Pode ser, por exemplo, um impeachment, como já aconteceu e tudo subiu muito. Pode ser um problema de alta de dólar. Pode ser uma guerra lá nos outros países do mundo que interferiram aqui de alguma forma. O fato é que quando você fecha um contrato de casamento, muitas vezes você fecha 6 meses, 8 meses antes, às vezes até um ano. Eu fecho no máximo 8 meses, mas agora eu já tô com 4 ou 5 casamentos para outubro, para frente do ano que vem, que são noivas que mudaram desse ano para ano que vem. Então, tá lá, mais de um ano. O que a gente pode imaginar do mundo daqui a um ano? Eu não sei se o dólar vai estar R$8, como algumas predições disseram que vai estar, ou se ele de repente vai estar R$3,50, né? Não tem como saber. Então, quando eu faço um contrato de casamento ou de evento, enfim, eu já tenho uma gordurinha no meu preço. Eu nunca dou o meu preço, tipo, no meu limite de preço. Porque se eu fizer isso,
eu tô potencializando muito o risco de ter algum problema, né? Por exemplo, eu negocio leite condensado com o fornecedor e eu compro, dá R$3,50 a caixinha, e todos os meus custos são feitos com base nisso. Aí naquela semana o fornecedor não te entrega, você tem que ir no supermercado comprar R$5. Aí você sai no prejuízo se você não tem uma gordurinha. Você tem que ter uma gordurinha quando você trabalha com eventos, porque você tem que prever o imprevisto. E aí, eu nunca precisei usar essa cláusula. Eu tenho ela nos meus contratos, mas eu nunca precisei me valer dela, porque essa cláusula só vai ser necessária se realmente tiver uma discrepância muito grande, um desequilíbrio econômico-financeiro, e aí eu vou passar para cliente e dizer, olha, não tenho como manter o contrato nesses valores, a minha proposta é essa, e aí é negociação antes de qualquer coisa. A justiça é sempre a última opção, tá? Sempre a última opção. E aí é muito importante você ter uma cláusula que reja as questões de alteração ou desistência contratual. É muito importante. Tem que estar lá previsto. Caso você altere a data do contrato, né, ou altere a data da festa, né, o que é válido, o que vale, você que vai determinar, não tem um padrão. Você pode dizer assim, olha, caso você mude, precisa, número 1, verificar se eu tenho a data disponível, número 2, se passar de 4 meses após a data marcada originalmente, vai ter que readequar os valores para novo período. Número 3, não alteramos data, sei lá, vai ser cobrada uma multa de 20%, não sei. Você vai definir as suas regras, tá? Desde que sejam regras plausíveis e que não sejam prejudiciais para o cliente. Você não pode nunca prejudicar o cliente, mas você também não pode se prejudicar. Você tem que sempre ter em mente que, acima de tudo, o contrato ele tem que ser uma coisa boa para os dois. E aí a outra cláusula é em caso de desistência. Desistência contratual, a pessoa não vai casar. Por que ela não tem nome essa cláusula? É uma cláusula porque rege a alteração de data, alteração de contrato ou alteração de valores, tá? A gente vai falar os valores daqui a pouquinho. Mas essa outra cláusula é em caso de desistência da festa. E aí eu tenho essa cláusula, ela tem perdas progressivas. Quanto mais perto da data, em caso de desistência, maior a perda do cliente, tá? Então, por exemplo, o cliente pagou para mim, vamos supor, um contrato R$1.000. Então, chegou lá 2 meses antes da festa e a festa não vai mais ter. Eu tenho uma cláusula que diz que se ele fechar comigo, se ele cancelar o contrato com mais do que 30 dias faltando para a festa, portanto, 2 meses dá 60 dias, né? E a gente tem esse prazo, aí o que acontece? Ele perde cerca de 20% do valor, então dos R$1.000 eu devolvo 800, isso tá na minha cláusula. Eventualmente a gente pode negociar? Eventualmente sim, mas isso tá na cláusula. Agora, quando diminui, ela vai cancelar comigo de 15 a 30 dias antes da festa, ele quer o dinheiro de volta. Aí eu tenho uma perda um pouquinho maior. Vai cancelar na semana, tem uma perda maior ainda. Por quê? Porque na semana eu já comprei insumos, eu já iniciei produção, eu já contratei mão de obra extra. Então eu tenho que arcar, né, com esses custos e o valor vai sendo diminuído a devolução quanto mais próximo da festa. Eu já vou falar da pandemia em específico, tá, Silvinha? Porque a pandemia é uma situação especial, tá? Mas a gente já fala dela. Nesse caso eu tenho essas cláusulas e eu sempre tenho uma condição melhor quando o cliente opta por ficar com uma carta de crédito. Então, por exemplo, no caso de devolução de 80%, que seria a devolução em cash, né, em dinheiro, depósito na conta, se a pessoa preferir ficar com uma carta de crédito, aí eu dou 100% de crédito. Eu prefiro, porque é melhor que ele consuma aqui dentro comigo, nem que seja um bolo de aniversário, né, a formatura do filho, qualquer coisa assim, do que eu gaste dinheiro do meu bolso para devolver. Então eu sempre prefiro facilitar a vida para uma carta de crédito. E dentro dessa situação de rescisão, já aconteceram várias situações no meu ateliê, tá? Já teve casal que cancelou o casamento de 450 convidados 20 dias antes, porque terminaram o relacionamento. Bateu uma crise no noivo, ele não sabia mais se queria casar, e aí cancelaram, e daí perdeu, né? Perderam 50% do valor, e foi tranquila a negociação, eles aceitaram de boa, enfim, né? Coisas da vida. Aí eu já tive, por exemplo, o caso de cliente que teve que adiar a festa
adiou para 15 dias depois. Na véspera, a produção já estava quase pronta, mas o vô dela faleceu. Aí a gente conversou, um ou outro docinho que não tinha como, ela acabou ficando e pagou novamente para fazer dali 15 dias, mas eu não cobrei multa, nada, porque, meu, ninguém imagina. Eu já tive caso do próprio aniversariante falecer, né? E foi um dos casos mais difíceis que eu já me deparei na minha carreira. Nem gosto de falar porque me dá vontade de chorar, porque era uma criança. Então, tem coisas que às vezes podem acontecer que não estão sob teu controle. E por que eu falo isso? Porque, acima de tudo, vale o bom senso na tua negociação. Não é porque você tem um contrato que você vai dizer assim, porque o contrato diz isso. Não, né, gente? Vamos ter um pouco de empatia pelo cliente, vamos entender a situação que aquele cliente está passando, né? O caso do término de um relacionamento é uma situação, mas o caso de um falecimento, ninguém escolhe um falecimento na família, ninguém quer um falecimento nunca, né? Seja do avô, que já é uma coisa esperada, porque avós são mais velhos e um dia vão embora, mas muito menos de uma criança, de 1 ano de idade que, puf, né? Então, assim, ninguém imagina quando vai acontecer uma situação como essa. E aí prevalece o bom senso, aí você negocia, nem que você perca um pouco, né, gente? Por que quer perder 100, 200 reais perante uma situação como essa? Então, prevalece o bom senso, tenha sempre isso em mente. Eu sou muito humana nas minhas relações, eu tenho muita empatia, eu tento ter muita empatia e eu tento sempre entender que, né, vamos ver o que é possível fazer para aquele caso. Agora vem uma situação atípica, né, que é esse bichinho aí que entrou na nossa vida e ninguém esperava que isso ia acontecer, certo? Como resolver essa situação? A gente se ampara por uma lei, na verdade, por uma medida provisória, tá? Eu tô sem o número dela aqui, se a Marjorie quiser pegar pra mim e escrever ali, 948, mas também nem adianta muito, porque essa medida provisória, ela vence hoje o prazo para negociação com base nela, tá? Então, quem poderia negociar com base nessa medida, teria que negociar até hoje, ok? Não negociou até hoje, acabou, vai ter que negociar com base no teu contrato, então aí fica valendo o que você tem em contrato, tá? Ou o bom senso, como eu digo, sempre acima de tudo, o bom senso. Os clientes que tinham festa para esse ano, com base nessa medida provisória, poderiam até a data de hoje negociar de 3 ou 4 formas, ou falando, eu já te digo, são 3 ou 4. A primeira delas era simplesmente alterar a data para outra data. A segunda delas é pedir o dinheiro de volta. A terceira delas era... Não me lembro a terceira. Acho que são essas duas. 948 é a medida provisória. Falei certo, então. Enfim, tá? O fato é que com essa medida provisória facilitou a nossa vida no caso de devolução de dinheiro. No caso do cliente pedir o dinheiro, ela nos salvou. Não sei se foi prorrogada hoje, eu não vi notícia nenhuma, Fábia. Não vi notícia nenhuma hoje. Pode ser, tá? Tô o dia inteiro na correria. Se foi, vamos descobrir hoje no Jornal Nacional. E aí você pode devolver o dinheiro para o cliente em 12 vezes a partir do final da pandemia. Então você pode devolver a partir do ano que vem. Carta de crédito, a terceira opção, carta de crédito para usar com qualquer outro produto teu, tá? Então são as 3 opções que o cliente podia escolher e aí facilitou bastante. Eu tive 2 cancelamentos de contrato e os 2 toparam que fossem 12 vezes para devolver ano que vem, tá? Então a gente acabou negociando assim, até porque não dá para ficar despendendo dinheiro do caixa num período como estamos passando, né? E aí a gente também tem que pensar na saúde financeira do nosso negócio, porque se o nosso negócio quebrar, nenhum dos outros clientes será atendido. E aí a gente tem que às vezes bater o pé com o cliente e tentar conseguir a melhor negociação para os 2 lados, tá? Quando o cliente não quer adiar e vai diminuir pela metade o número de convidados, entra a mesma negociação. Você pode refazer o contrato para metade e a outra metade devolver em 12 vezes a partir do final da pandemia, ou você pode fazer uma carta de crédito da outra metade para a pessoa usar, aniversário, enfim, tá? Isso vale até hoje se prorrogarem, que eu acredito que faz sentido postergarem, aí você pode usar essa medida aí como um embasamento para te ajudar, tá? Essa cláusula também, não de desistência, mas a cláusula de alteração de contrato, ela permite que o cliente altere o contrato. No meu caso, quando um cliente fecha um contrato comigo, vamos supor, R$1.000, né? Eu tô inventando um valor do nada aqui, não tô pensando em valores de nada da minha empresa, mas é só para dar um exemplo. Vamos supor que nesses R$1.000 ela tenha fechado comigo um bolo, os doces e a locação das peças.
Aí a tia dela deu as peças, né? Puxa vida, não vou mais precisar das peças, então eu vou querer só o bolo e os doces. E quanto eram as peças? Ah, R$200. Então tá, ela pode pegar aquele crédito das peças e jogar para aumentar doce, para aumentar bolo. Eu facilito essa negociação com o meu cliente dentro do valor final que ela fechou comigo e só devolvo em último caso, sempre perdendo uma porcentagem do valor pago conforme a cláusula que a gente tem de desistência. Se você trabalha com peças para alocação, seja tabuleiro de bolo, seja peças em prataria para arrumar a mesa de doces, enfim, inclusive eu tô olhando lá atrás de mim aquela cristaleira, eu coloquei uns cristais dentro e não aparece nada, né? Parece que tá transparente. Vou pôr umas peças bonitas ali dentro depois para as próximas lives. Mas de qualquer forma, quando você coloca esse serviço de locação de peças, tem que ter essa cláusula de segurança, de que do jeito que foi entregue tem que ser devolvido, né? Porque senão quebra, some, perde, aí quem que dá conta desse material? Esse material é caro, né? É algo que você não pode perder, mesmo que você esteja locando, é algo que você tem que ter uma segurança e você tem direito a ter essa segurança, tá? A Si Gourmet falou, com essa pandemia, acho que esse ano esquece festa. Como fazer para não remontar data com os novos clientes que virão? Se você faz doce, você pode atender quantas festas vierem. Eu, se tiver 10, 14, 16 casamentos, eu dou um jeito. Como já dei em outras vezes, tá? Então eu posso falar porque sei que dá para fazer. Eu tenho meu limite hoje a 4 festas, mas eu atendo 8, 9 com certa tranquilidade, eu consigo fazer isso. E aí, por isso que eu falo, preparação, né? Você tem um período de preparação, um período para estar pronto para atender uma demanda dessa, caso uma demanda desse tamanho venha para você. E é isso que eu defendo muito, que não sei se esse ano tem festa ou não tem, não sei. Eu acredito que, mas então, preparação, sim, exatamente isso. Você não tem equipe agora, mas se entrar esse monte de eventos, você tem que estar preparada para poder ter equipe, né? E aí, porque chega uma hora que a gente não dá conta do mundo, de fato, e às vezes vale mais a pena você pagar uma taxa ou pagar um salário e ter mais eventos do que você ficar fazendo sozinha sem ganhar dinheiro no que vem, porque quem trabalha sozinho, eu falo, os buffets são os mais prejudicados, porque eles perdem a data, eles não conseguem pôr 2 noivas ao mesmo tempo no salão, mas a gente consegue atender 2, 3 noivas, é só a gente estar preparado, não fazer de forma aleatória. E aí, o que você vai fazer em relação a isso? Você vai treinar gente. E aí, Viri, como é que eu treino gente? Não faço ideia, não sei organizar uma produção, não consigo dar conta de mais do que 500 doces, não sei fazer. Por isso que tem curso que ensina. O meu é um deles, né? Aí você investe, às vezes dá pra aprender, prepara, e aí as outras confeiteiras vão olhar pra você e vão dizer assim, nossa, assim, hein? Que sorte! Sorte não. Sorte é oportunidade com preparação. Você só vai conseguir estar pronta se você estiver preparada, tá? Eu cobro taxa de montagem de mesa, de locação de peças, cobro taxa de copeira. Tudo que eu faço a mais pelo meu cliente é cobrado, tá? Na questão do pagamento, tem que ter uma cláusula que rege o pagamento, ok? Se você vai dar um desconto à vista, tem que estar uma cláusula. O desconto à vista é válido até o dia tal. Porque a pessoa não pagou dia tal e pagou um mês depois e quer o desconto do à vista? Não tem. Mas como que você garante que a cliente entendeu isso? Contrato. O contrato serve para isso, né? Vai dar desconto à vista? Não vai dar desconto à vista? Isso é uma decisão sua, tá? Dentro lá do módulo de finanças, lá do curso, eu falo sobre isso e como eu falo, eu ensino a pescar, eu não dou peixe. Quem vai decidir a melhor forma para o teu negócio é você. Hoje eu tenho várias formas de pagamento facilitada. Por exemplo, se hoje uma noiva de julho do ano que vem, julho é muito tarde, abril do ano que vem, quiser fechar contrato comigo, eu aceito que ela feche, e se ela quiser parcelar em 9 vezes, ela vai parcelar em 9 vezes. Vai ficar R$100 por mês, R$200 por mês? É dinheiro pra mim do mesmo jeito, não tem problema nenhum, né? Eu posso fazer também 30% agora e 70% depois, eu posso fazer 60% agora e 40% depois. É você que vai definir, tá?
Olha só, eu fazia 1000 doces no máximo virando noite, a Raquel tá falando. Depois do curso, já fiz 1500 sem virar noite, só com os ensinamentos do curso. E aí, não vale a pena? Você veja só, 600 doces que ela venda. Vamos supor que ela venda esses doces por R$2. Menos, vamos supor uns 50. Muito embora eu acho que vale R$2, tá? Mas vamos jogar mais baixo essa expectativa aí. São 950, R$1.000. O curso custa, na época que a Raquel comprou, custava 1.200, eu acho, mais ou menos isso. Agora vai subir um pouquinho nessa turma. Pagou. Em 2 semanas de trabalho, pagou o curso. Gente, são pequenas coisas que fazem a diferença. É o que eu falo. A gente, às vezes, tem dentro da gente aquela sensação de eu sei tudo. E a gente não sabe nada. Às vezes, vem uma outra pessoa e ela te dá uma diquinha aqui, ela te dá uma diquinha ali e a tua vida muda. Você fala, cara, como é que eu não pensei nisso antes? A minha produção tá muito mais rápida com uma bobeira. Mas é bobeira mesmo. E são as bobeirinhas que fazem você falar, olha só, a primeira turma você se deu super bem. A primeira turma eu avisei, gente, não vai mais ter esse preço e não teve, né? Eu prometo, eu cumpro mesmo o que eu falo. Tem que ter uma cláusula no contrato de responsabilidade alimentar, tá? Super importante essa cláusula de responsabilidade alimentar. Por quê? Porque às vezes a pessoa pega o doce da tua festa, ela leva pra casa e ela vai comer uma semana depois. E aí tá mofado, a pessoa passa mal e vai te processar, porque o doce tava ruim. Tem que ter uma cláusula dizendo: nossos doces, eles são perecíveis, eles são válidos apenas para o dia do evento, não devendo ser consumido no outro dia. Ah, Veri, mas ninguém vai... Claro que vai, óbvio que vai. Você sabe que vai, eu sei que vai, todo mundo sabe que vai. E os meus doces eu sei que duram. Por exemplo, o meu brigadeiro dura 6 dias, 5, 6 dias, macio, perfeito, cremoso, derretendo na boca, maravilhoso. Perfeito, tá? O que acontece? Alguns doces não duram. Morango não dura. Então, assim, eu prefiro ter uma cláusula que me isenta de qualquer responsabilidade, porque eu também não sei se a pessoa não vai vir com aquela mãozona de festa. Sabe mãozona de festa? Né? Agora que a gente tá vivendo esse momento, a gente sabe o que é uma mãozona de festa. Aquela mãozona que cumprimenta todos os convidados, aquela mãozona que bebeu cerveja, que pôs a mão na cara, que daí passou a mão no cabelo. Ela vai lá e pega o brigadeiro e enfia na caixa pra levar pra casa. Aí o negócio mofou no outro dia. O brigadeiro dura 6 dias, mas eu não sei qual mão que ela enfiou no doce, né? Então a minha responsabilidade acaba no final da festa. É importante você ter essa cláusula, tá? Outra coisa que tem que ter também é uma responsabilidade sobre as forminhas. Se você fornece as forminhas, é um fornecedor de segurança. Agora, se a pessoa te traz as forminhas, você não pode ter uma preocupação se vai estar suja, se tinha mofo na forminha. Gente, eu já peguei forminha mofada aqui. Liguei pro cliente e falei, não vou usar. Mas e se eu não visse? Né? A Paula tá dizendo ali, ó, quem divide multiplica, ver e divide os conhecimentos dela, multiplica o nosso e ganhamos muito com isso. Olha o exemplo da colega que não vira mais noite, o curso é perfeito, estou amando, obrigada. E é muito importante também, judicialmente falando, é seríssimo, você tem que ter essa cláusula, é uma cláusula importantíssima, é a cláusula de uso de imagem, tá? Eu não posto por opção minha. Eu tenho uma cláusula no meu contrato de uso de imagem, mas eu não posto. Vocês podem procurar, vocês não vão encontrar. Foto de cliente, nome de cliente, da onde que veio o cliente. Eu não posto imagem de meu cliente, tá? Porque eu acho que isso dá um problema judicialmente. Mas você tem que ter uma cláusula. Se você quiser postar foto de cliente, um cliente com bolo, qualquer coisa assim, a minha cláusula, ela diz mais ou menos o seguinte, que o cliente me autoriza a postar foto dos doces, do bolo, de tudo que eu produzi para aquela festa, desde que eu não divulgue o nome do cliente ou o sobrenome do cliente. Às vezes eu falo assim até sobrenome, o nome eu deixo lá. Desde que eu não divulgue o sobrenome do meu cliente, eu posso dizer assim, olha, linda a festa da Ana, mas eu não mostro a cara da cliente e não divulgue fotos do cliente. No entanto, o cliente me autoriza a repostar caso ele me marque. Olha a sacada lá, tá? Então eu coloco os stories nessa cláusula. Então se o cliente posta uma foto dele com o bolo, ai que bolo maravilhoso, e marca Veri Fragoso, aí eu posso repostar, tá? É muito importante você ter essa questão, ok? Preciso de autorização para colocar etiqueta com o meu contato nas forminhas? Não.
Manda bala, é tua propaganda, tá? Pode pôr etiqueta à vontade. O que você não pode pôr sem autorização é uma placa com o teu nome em cima da mesa, né? Pelo amor de Deus também, né? Não é feira de noivas, é uma festa. Então, isso não, tá? Eu nem com autorização não pediria, acho que não, né? Tem limite pras coisas. As minhas clientes sempre postam as fotos e querem que eu compareça nos eventos. Que legal! Deve ser cidade pequena, né, Doce Encontro. Aqui nunca me convidaram pra uma festa, não. Mentira, eu fui numa festa, foi bem triste também. A gente deu os doces de presente, a gente fez uma força entre fornecedores aqui de Curitiba e a noiva tava com câncer terminal. E aí eles convidaram todos os fornecedores, eu dei os doces, ou eu dei o bolo, não me lembro mais, mas eu dei alguma coisa. E eu fui, né, na festa como convidada e a noiva faleceu 15 dias depois, foi bem triste também. Então, às vezes acaba acontecendo esse tipo de situação, né? Rosana, essa cozinha nova, novíssima, novíssima, inaugurei na sexta-feira. Veri, você tem sido muito importante na minha caminhada, nunca pensei em fazer docinhos, estou muito animada, show, muito legal saber disso, tá? E eu em live, a primeira, estou amando, que bom que vocês estão chegando e conhecendo. Tive um cancelamento na véspera, quase tudo pronto, e cancelou porque a irmã não ia poder comparecer. Super esquisito, hein, Doces Babu? Eu não devolveria dinheiro nesse caso, porque daí é muito, tipo... Ai, é muito mimo, né? É muito dodói. Não, dá licença, daí... A não ser que a irmã tenha morrido, daí é outra coisa. Então, isso que eu falo, gente, bom senso na negociação, porque senão também tem um certo limite. Você tem que pensar que, assim... A tua empresa é da tua empresa, do teu negócio, que você recebe o dinheiro da sua casa, que você paga as suas contas. A comida do teu filho não é importante? A comida do teu filho é importantíssima. Então, bom senso. Num caso desse, eu não negociaria nada. Eu ia falar, ó, perdeu. O que tá pronto você leva, o que não tá pronto eu te faço um crédito, mas eu não vou te devolver dinheiro, não. Era o que eu falaria, tá? Eu sou muito na cara, eu falo muito na real. Agora, né, eu achei do dói mesmo. Ai, minha irmã não pode vir na festa. Dá licença, né? Ela que se entenda com a irmã dela e faça a festa, me poupe. Tem certas coisas, mas eu não sei a história, né? De repente, como eu falei, de repente a irmã não pôde ir porque tá internada e tá morrendo. Daí é outra situação. Então você tem que entender por que tá acontecendo aquilo, né? Empatia. Tô tentando fazer de tudo pra comprar seu curso. Amando você, obrigada. Nesse tempo de pandemia, estou trabalhando muito com festas familiares. É isso mesmo, aqui também. Essa semana eu tô com 6 encomendas, assim, nesse estilo de festa familiar. Uma saiu ontem, amanhã eu tenho 2 que vão sair. E a gente vai trabalhando, né? É isso aí, não tem jeito. É um momento diferente. E eu digo assim, eu tava conversando com a Madelon Xavier. Madelon Xavier, minha concorrente aqui de Curitiba, minha amiga. Quem me acompanha há mais tempo viu uma live com ela no começo do ano, que foi incrível. E ela trabalha com casamentos, assim, dos mais top da cidade. E eu falei com ela ontem e eu falei pra ela, né, como é que vocês estão aí e tudo. Ela falou, a gente tá indo, a gente tá fechando pedidinho, encomenda e tudo. E aí eu falei pra ela assim, caramba, né, nada paga tão bem quanto casamento. E ela falou, Veri, nada paga tão bem quanto casamento. Porque as festas pagam bem, os casamentos pagam valores altos. Então, assim, pra você fechar 3 mil reais em docinho, gente, você tem que suar a camisa. Não é fácil vender 3 mil reais em docinho. Agora, pra vender 3 mil reais com casamento, é uma festa. Você faz 3 mil reais. A mais até. Eu fechei uma agora durante esse período aí. Fechei mês passado, uma de 8.500 reais. Né? Adoro suas palavras, toca, anima a gente. Tenho 53 anos, tô começando agora. Raquel, depende do seu público. Não depende do seu público, gente. Vocês acreditam que é o público que determina? Não é. Não é. É você que faz o teu público. É porque você tá pensando assim, porque o meu público são aquelas pessoas da comunidade, porque eu moro num bairro mais afastado e elas não têm dinheiro. Não é o teu público que determina. Talvez esse seja o teu público agora. Mas você vai trabalhar pra você atingir o público que você quer. Veri, mas no bairro que eu tô, eu não consigo. Então você vai trabalhar pra você sair desse bairro. Ponto. Saiba onde você quer chegar. Quando você sabe onde que você quer chegar, fica fácil de andar até lá. Simples. Beijo, gente. Tá bom? Nos vemos em breve.